Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Campos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Montesquieu, tá? Um personagem que nasceu aí por volta de 1689 e morreu em 1755, mas que influenciou bastante o pensamento posterior, né, da humanidade, né? Somente a Revolução Francesa. Bora lá conhecer um pouquinho sobre pensamento de Montesquieu, tá? Charles Louis de Secondin, o Barão de Montesquieu, foi um grande político, né? Filósofo iluminista. Então é interessante a gente situar bem aí, contextualizar o pensamento do Montesquieu, e muito célebre por sua teoria da separação dos poderes. Essa ideia do poder executivo, legislativo e judiciário, tá? A qual é encontrada na Constituição dos vários países, né, do mundo atual, do mundo moderno. Essa ideia do Montesquieu, apesar de ter mais de 300 anos, quase 300 anos, ela é muito moderna, ela é muito atual, tá? O Montesquieu, ele nasceu em Bordeaux, na França, né? Ele se tornou conselheiro no parlamento da cidade de Bordeaux. Ele vai se casar depois com Jeanne Lartigue e vai se tornar membro da Academia de Ciências de Bordeaux. E vai desenvolver vários estudos sobre ciências. E depois de algum tempo ele vai cansar dessa vida e vai sair viajando pela Europa, tá? E nessas viagens ele vai começar a observar o funcionamento da sociedade, dos costumes, das relações sociais e políticas. E é justamente nessas décadas, entre 720 a 40, que ele vai desenvolver um dos grandes trabalhos sobre política, né? Que vai ser vários tratados filosóficos a respeito disso. Em 1729, enquanto ele viajava pela Inglaterra, ele foi eleito, inclusive, um dos membros da Royal Society, que é uma grande e aclamada sociedade de ciência, né, da Inglaterra. E o Montesquieu vai morrer em 10 de fevereiro de 55, né, na cidade de Paris. Bom, mas o que são as ideias do Montesquieu? Primeiro, ele não foge um pouco muito do contexto dos grandes pensadores iluministas, né? Ele era contra o absolutismo, né? E, obviamente, ele faz uma defesa, né, de um sistema liberal, né, onde as leis, a Constituição pudessem vigorar, né, e reger a sociedade. Então, o absolutismo, na verdade, era totalmente fora de propósito dentro da ideia do Montesquieu. Tá? Ele vai fazer várias críticas ao clero católico, porque um dos grandes aliados dos reis absolutistas era justamente a igreja. Tá? E a questão dogmática da igreja, de não permitir, né, a dúvida, de não permitir, né, a contestação das suas ideias, é o que faz com que o Montesquieu seja grande crítico. Até porque, né, como Montesquieu ele partia de alguns pressupostos científicos, na ciência a dúvida é o que move todas as relações e as descobertas científicas. E os dogmas da igreja, ou seja, verdades inquestionáveis, estaria justamente na contramão dessa perspectiva, tá? Então ele faz várias críticas a essa interferência da igreja na política e na própria sociedade, né? Ele vai defender aspectos democráticos de governo, respeito às leis, né? E principalmente a grande ideia dele, né? A grande contribuição no seu livro O Espírito das Leis, que vai ser justamente a tripartição, a divisão de poderes entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Bom, esses três poderes, pessoal, eles teriam funções muito bem definidas, tá? A ideia do Montesquieu era de que o legislativo ele fosse uma casa, né, na qual tivesse várias cabeças pensando, né? Ele seria o representante, né, os representantes do povo. Seria a Câmara dos Deputados, a Câmara do Senado aqui no Brasil, tá? Eles deveriam criar e aprovar as leis, né? O Executivo, que seria aqui no Brasil relativo ao presidente, ou poderia ser o rei, né, no caso, também, tá? Mas o rei ele não poderia, ele mesmo que ele propôsse uma lei, a lei só seria sancionada se o legislativo aprovasse.
Então perceba que o rei ele pode, inclusive, propor ações, mas ele só pode, de fato, né, fazer com que aquilo se torne lei se há uma aprovação, basicamente ali, em sua maioria, né, no legislativo. E qual que é a ideia do judiciário? Ele é responsável pela aplicação, da conservação das leis. As leis existem, elas foram formuladas pelo rei e aprovadas, sancionadas pelo legislativo, e uma vez que as leis estão em vigor, elas precisam ser respeitadas. E a ideia do judiciário é justamente policiar isso. Né? Inclusive, se os outros poderes, o executivo ou mesmo o legislativo, não cumprirem, né, o respeito às leis, o judiciário tem o dever, né, de punir, né, os responsáveis pelo não cumprimento da lei, seja ele quem for, já que dentro da esfera ou da perspectiva iluminista, as leis são iguais para todos, ou melhor dizendo, todos são iguais perante a lei. Tá? E essa divisão, galera, ela vai influenciar bastante a política até hoje. No Brasil, por exemplo, né, tirando essa figura do rei, substituindo pela ideia do presidente, basicamente essa é a ideia que vigora até os dias de hoje. Há uma fiscalização mútua entre os poderes. A ideia do Montesquieu é muito ligada ao que essa charge quer mostrar. Né? Não se pode pensar em liberdade quando um único homem promulga as leis, executa as resoluções públicas e julga as causas do trabalho. Opa! Inventei os três poderes. É justamente evitar que o poder fique sobrecarregado na mão de uma só pessoa. É dividir o poder para melhor haver uma fiscalização entre esses mesmos poderes, né? E o Montesquieu acreditava que somente através disso funcionaria um sistema que a gente vai chamar de democrático, né? Onde as instituições tivessem um sistema de equiparação de poderes e de responsabilidades. Né? Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem o legislativo, que elabora as leis, o judiciário, que aplica as leis, o executivo, que administra, né? E o poder paralelo, que executa. Isso é uma brincadeira, obviamente, aí seria o crime organizado, né? Mas, assim, obviamente que é uma brincadeira, mas é uma crítica à realidade que em muitos lugares, infelizmente, a gente tem nessa triste realidade. Algumas frases são bem interessantes do Montesquieu, né? Uma delas é: o governo precisa apenas vagamente um governo precisa apenas vagamente o que a traição é e vai contribuir para o despotismo, né? Que é a ideia da tirania. A pessoa que fala sem pensar assemelha-se ao caçador que dispara sem apontar. Então, prudência, né? Leis inúteis enfraquecem leis necessárias. Essa é uma das frases que eu acho mais interessantes dele. E quanto menos os homens pensam, mais eles falam, que é uma verdade também. Bom, pessoal, esse é o pensamento